Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui mais uma aula de física da semana, mais uma aula da terceira série aqui do canal Educação, tá bom? Vamos então começar a nossa terça-feira de aula para os meus queridos da tarde. Uma boa tarde para vocês que acompanham aqui as aulas do canal Educação, meus queridos. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Vamos então dar aquele boa tarde para a galerinha de Santa Cruz dos Milagres, está acompanhando a gente pelo IPTV, está acompanhando a gente pela plataforma do canal Educação. Vamos também dar o boa tarde para os meus queridos que estão no YouTube. A Érica Fernanda já deu aquele boa tarde. Prazer tê-la aqui conosco, minha querida. Vamos então começar as nossas aulas da terça-feira de aulas aqui do canal Educação. Terceira série toda pronta, né? Toda a galerinha já chegando, já presente aqui na nossa aula. E hoje nós temos apenas um horário, né? Primeiro horário aqui de física. Na aula de quinta-feira, a gente vai então trabalhar mais outro tema, já com 2 horários, certo? Na aula de hoje, a gente finaliza o nosso tema de circuitos especiais. A gente vai trabalhar os circuitos com capacitores e as associações de capacitores também, tá bom? Na próxima aula já iniciam as aulas de revisão, a gente vai revisar o tema de associação de resistores e o bom dessa aula é que ela vai fazer a gente lembrar um pouquinho desse tópico, tá? Então, muita atenção para a aula de hoje. A gente vai falar sobre a associação de capacitores na aula de hoje e na quinta-feira eu trago o tema de associação de resistores para vocês. Tá bom? Então, a gente vai trabalhar também com corrente elétrica, com resistência elétrica, com potência elétrica. Vamos ter aula também no sábado letivo, certo? Galerinha também que está preparada aí para mais um pré-ENEM Live. Vou estar aqui também trazendo alguns conhecimentos para vocês sobre o tema de potência elétrica, que eu estou preparando uma aula super legal para vocês. Então, no domingo também estaremos aqui diretamente dos estúdios do canal Educação para você que sonha com a sua aprovação na universidade no vestibular Enem, beleza? Então a gente está preparando para vocês uma aula muito especial de física. Isso, Érica, exatamente. Sábado letivo é referente à terça-feira. Eu vou estar aqui presente com vocês, tá bom? Então, a partir de 13h, vou estar aqui com vocês, diretamente dos estúdios do canal Educação. Ok? Vamos então para a nossa aulinha de hoje. O tema de hoje são os circuitos especiais. A gente já falou de leis de Kirchhoff, já trabalhamos com os instrumentos elétricos, já falamos sobre os circuitos com capacitores. Um capacitor apenas. Hoje a gente vai fazer o estudo de uma associação de capacitores, quando eu coloco mais de um capacitor em um circuito. Essa aula é a aula do dia 5 de julho, iniciando aí o nosso mês de julho, iniciando as nossas aulas de julho, não é isso? E vamos aqui para a nossa aula de hoje, quais são os tópicos que a gente vai observar. Assim como os resistores, os capacitores, eles têm uma associação. Essa associação, ela pode ser em série, pode ser em paralelo e pode ser representada de forma mista. O formato misto é um formato que une a associação em série e também une com a paralelo. Beleza? Então, esse é o nosso tema de hoje. A gente vai trabalhar esse tema com algumas questões, ok? E a gente vai, então, começar agora a nossa aulinha sobre associação de capacitores. Beleza? Falando aqui de associação de capacitores, eu vou definir o que é isso, professor? O que é uma associação de capacitores? É simples. É bem tranquilo você reconhecer uma associação de capacitores.
Lembra como a gente representava uma associação de resistores? Lembra que em várias partes do circuito eu colocava vários resistores diferentes? Pois é, na associação de capacitores, ao invés de colocar resistores, eu coloco esses elementos, os capacitores, tá? E aí você lembra dessa função que eles têm, né? Os capacitores, eles têm a função de armazenar cargas, armazenar energia. Quando eu tenho uma associação de capacitores, eu tento aumentar esse meu poder de armazenamento. Eu tento colocar no meu circuito mais capacitores para que eu aumente essa capacidade de armazenar cargas e utilize essas cargas rapidamente. Então, por exemplo, você tem um som, né? Um aparelho de som muito grande. Esse aparelho de som certamente possui uma associação de capacitores. Porque como ele é um aparelho muito grande, dificilmente ele vai ter apenas um capacitor. Então eu coloco vários capacitores nas placas desse meu aparelho de som. Então é só você imaginar. Ah, professor, se eu quero colocar vários capacitores unidos, seja eles em série, seja eles em paralelo, eu tenho essa oportunidade, eu executo essa função para que eu armazene mais carga elétrica ainda. Mais do que um capacitor pode armazenar. Jovens, essas formas de associar os capacitores, elas podem vir de três maneiras, de três modos. Eu posso associar em série, em paralelo ou de forma mista, no formato misto, tá bom? Então, meus queridos, vamos observar essas três formas de associações. A gente vai realizar essas três maneiras de associações na aula de hoje. Ok? Belezinha? Curral Novo, muito boa tarde a galerinha que está da Unidade Escolar São Francisco de Assis, participando aqui com a gente. Muito boa tarde, muito boa tarde. Érica também fez uma perguntinha aqui para a gente, né? Um capacitor armazena pouca energia? Na verdade, minha linda, a função deles é armazenar energia, armazenar cargas. Então, vai depender do capacitor que você possui. Vai depender da capacitância dele. A gente viu na última quinta-feira que o capacitor ele tem uma grandeza que indica se ele armazena muita carga ou armazena pouca carga. Ou seja, armazena muita energia ou pouca energia. Quem diz isso é a capacitância. E a partir daí você vai me dizer, olha, a partir dessa capacitância eu tenho um grande armazenamento. Se eu tiver uma grande capacitância, o armazenamento é grande. Se eu tiver uma baixa capacitância, o armazenamento é baixo, certo? Vai depender também, Érica, do tamanho desse capacitor, das dimensões dele, porque a capacitância também depende disso, certo? Por exemplo, um capacitor pequeno, ele tem pouca área, ele tem um volume pequeno, então ele tem uma capacidade menor de armazenar cargas. Em contrapartida, você tem um capacitor grande, que ele tem já uma função de armazenar mais cargas, porque a área dele é maior. A capacitância ela tem essa dependência, tá? Ela tem a dependência da área do capacitor. A mesma coisa, um copo. Se eu pego um copinho desse, que tem 150 ml, ele só vai conseguir armazenar, acumular 150 ml de um líquido.
É a capacidade dele. Eu pego um copo de 600 ml, uma jarra, né? Uma jarra de 600 ml vai ter uma capacidade 4 vezes maior que esse copinho. Então, a área é maior, o volume é maior, então a capacidade de armazenamento também é maior. Bom? Tanto que a gente tem duas expressões para indicar a capacitância. A expressão que mostra a quantidade de carga pela DDP e a segunda expressão que é a área vezes a constante dividido pela distância entre as placas do capacitor. Então, observa, entra a dimensão aí, né? Entra a área na segunda expressão. Então, quanto maior o capacitor, mais ele armazena de carga. Quanto menor, menos ele armazena. Beleza? Galerinha, vamos então observar 3 maneiras diferentes de associar capacitores. A primeira maneira é armazenamento em série, né? Associação em série. Tenho também a associação em paralelo e a associação mista. Na associação em série, eu quero que tu lembres de sequência. Série, você assiste a série em sequência, né? Não vale a pena, você não vai entender nada se você começa a assistir o primeiro episódio e aí, não, hoje eu não quero assistir os outros, eu quero assistir o terceiro episódio. Tu não vai entender nada, porque teve alguma coisa importante no segundo que explica o que aconteceu ou o que está acontecendo no terceiro. Imagina aí tu começar a assistir Stranger Things da 4ª temporada. Tu vai entender alguma coisa? Não vai. Tem que assistir a primeira temporada, a segunda temporada, a terceira. Para tu entender o que está acontecendo lá. Então, é uma sequência, tem uma sequência, né? Na associação em série, você tem essa mesma sequência. Você tem um começo e tem um fim para essa associação. E essa sequência, galerinha, ela vai ser indicada pelo sinal das placas do capacitor. A gente vai observar que na associação em séries, a placa negativa do capacitor ela vai estar conectada, ligada à placa positiva do capacitor seguinte. Isso que mostra que uma associação de capacitores é em série. Isso que vai mostrar que você conectou capacitores em série. Ok? Você vai observar o seguinte. Toda vez, no sentido convencional da corrente elétrica, a gente vai observar que ela vai partir do polo positivo do meu gerador. Beleza? Essa corrente elétrica vai circular o meu circuito do polo positivo para o negativo, sentido convencional. Então, se ela sai do lado positivo, toda essa partezinha esquerda, as placazinhas esquerda, representam um polo positivo. Então, nos meus capacitores, eu vou colocar todos os lados esquerdos como sendo positivo. Eu tenho um acúmulo de cargas positivas em todas as plaquinhas esquerdas do meu capacitor desse circuito. Toda vez isso, professor, se a primeira plaquinha do meu gerador for a plaquinha positiva, dos capacitores também será. Bom? Porque a corrente está saindo do polo positivo e indo em direção ao polo negativo. Jovens, resta o outro lado, o ladozinho da direita, como sendo o polozinho negativo do capacitor. Observe. Então, as plaquinhas da direita vão acumular cargas negativas.
E aí, o que eu disse que configuram a associação em série? Vamos lá, vou destacar aqui. Eu tenho uma conexão entre a placa negativa de um capacitor com a placa positiva do capacitor seguinte. Olha aí, eu tenho a ligação de uma placa positiva de um capacitor com a negativa de outro. Se eu observar isso, a ligação entre os capacitores é em série. Eu estou observando isso? Sim, né, professor? O primeiro capacitor, a placazinha negativa dele fica à direita. Ela se conecta com a placazinha do segundo capacitor, a placazinha da esquerda, que é positiva. Então, fica negativo do primeiro com positivo do segundo. Associação em série. A mesma coisa para o segundo e o terceiro e quantos capacitores eu tiver, desde que eles estejam associados dessa maneira. Tá bom? Então, toda vez que você observar a placazinha positiva conectada com a negativa de capacitores diferentes, você tem uma associação em série. E aí, eu percebo que a minha corrente passa por um único caminho em todos os capacitores e ela retorna para a minha DDP. Professor Alan Everton estava acompanhando a nossa aula na primeira série pela manhã, né? Está aqui de novo com a terceira série. Show de bola. Galerinha de Jacobina também acompanhando a nossa aula, né? Prazer estar aqui com toda a galerinha de Jacobina. Galerinha do povoado Pinas. Uruçuí também está aqui com a gente. E São Gonçalo também conectaram conosco diretamente do IPTV. Tranquilos. Ah, é aluno, né? Você tinha colocado no chat lá da primeira série que era professor. Tinha visto lá na primeira série. Por isso que eu chamei de professor. Tá bom? Jovens, vamos então para o próximo tópico, que vai falar o que acontece dentro de capacitores conectados em série. Érica, os capacitores de cima poderiam se ligar ao de baixo? Meu amor, aqui embaixo é para ser uma DDP, tá bom, minha linda? DDP. É porque realmente o desenho ele não mostra muito bem, mas é para ter um ladozinho maior e um ladozinho menor, certo? Aqui embaixo é para ser uma DDP. Beleza? Normalmente, ele vai te colocar o seguinte. Ah, professor, fiquei com dúvida nessa representação. Normalmente, ele vai fazer o seguinte. Os capacitores são plaquinhas paralelas sem sinal. Você vai perceber que em todas as imagens não traz sinal. Tá? As plaquinhas paralelas que não vêm com sinal são os capacitores. Eu que desenhei o sinalzinho positivo e negativo, né? Então, você vai fazer a mesma coisa. Já aquelas plaquinhas que representam a DDP vão ser as plaquinhas que vão ter sinal positivo e negativo. Que o desenho já me dá onde é o positivo e onde é o negativo. Então, as plaquinhas que têm o C1, C2, C3 são capacitores porque eu que tive que colocar o sinal positivo e negativo nela. E normalmente elas têm o tamanho igual. Tá? Toda vez elas vão ter o tamanho igual. Embaixo representa uma DDP porque a questão, a imagem, já me deu o sinalzinho positivo e o negativo para que eu saiba de onde e para onde a corrente elétrica está percorrendo. E também o desenho não ficou muito claro,
mas eu vou ajudar aqui vocês, é para que um lado tenha um polozinho menor e esse lado do polozinho menor represente o lado positivo, perdão, o lado negativo, e o polozinho maior represente o lado positivo, para indicar realmente essa DDP, né? Diferença de potencial. Beleza? Então, toda vez que tiver sinalzinho positivo e negativo de tamanhos diferentes as plaquinhas, ali indica uma DDP, indica um gerador. Ok? Vamos, então, observar, galerinha, todas as vezes, Érica, que em uma associação em série, a quantidade de carga é mantida, sabia? Ela é mantida igual, ela é mantida constante. Por quê, professor? Porque você vai perceber, aqui na imagem eu mostrei para vocês, que a mesma corrente que passa pelo primeiro capacitor é a mesma corrente que passa pelo segundo capacitor, é a mesma corrente que passa pelo terceiro capacitor. Então, eu vou ter, galerinha, uma carga igual para todos os capacitores. Lembra que a corrente elétrica, por definição, eu vou trazer isso de novo na próxima aula, quando a gente começar as aulas de revisão, eu vou falar para vocês que, por definição, a corrente elétrica ela é uma quantidade de carga que se transfere durante um intervalo de tempo, né? Então, a quantidade de carga que se desloca em um intervalo de tempo. Então, se a corrente elétrica representa uma quantidade de carga e ela é a mesma para todos os capacitores, então quer dizer que em uma associação em série, a corrente elétrica se mantém constante e a carga também. Então, isso acontece porque tem a mesma corrente. Correto? Jovens, e assim a gente vai poder calcular a capacitância de um capacitor equivalente da seguinte maneira. Quando eu tenho uma associação em série de capacitores, a capacitância vai ser calculada como eu estivesse calculando uma associação em paralelo de resistores. Cuidado para não confundir, viu? Professor, não entendi. A mesma forma de calcular a capacitância de capacitores em série é a mesma forma de calcular resistência em paralelo. Lembrados? Ah, professor. Lembrei agora. Eu lembro que o senhor falou que uma associação em paralelo de resistores, eu posso calcular somando com o inverso das resistências, né? Ah, por isso que lembrou, né, Érica? Lembrou da fórmula, né? Exatamente. Lá na resistência equivalente, em paralelo, a gente usava 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência do primeiro resistor, mais 1 sobre a resistência do segundo, mais 1 sobre a resistência do terceiro. Aqui você vai usar não para os capacitores em paralelo, mas sim para os capacitores em série. Cuidado para não confundir, tá? Professor, precisa de atenção, né? Isso. Quando os capacitores estão em série, a capacitância é dessa maneira.
1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre a capacitância do primeiro, mais 1 sobre a capacitância do segundo, mais 1 sobre a capacitância do terceiro capacitor. Certo? Galerinha de Baixa Grande do Ribeiro também está presente aqui com a gente. O Igor Conceição também está presente diretamente de Pajeú. Pantera também está aqui com a gente. Muito boa tarde. Deixa eu ver quem mais falou aqui com a gente. Júnior, sobe o chat rapidinho aí para mim. Tinha uma pessoa que tinha falado comigo. Ah, Siriene. Boa tarde, Siriene. Sempre também presente aqui nas nossas lives pelo YouTube. Muito boa tarde. Vamos então continuar aqui a nossa aula, né, jovens? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Vocês estão com alguma dúvida? Tudo tranquilo? Show de bola. Podemos ir para a próxima associação. Qualquer pergunta você pode colocar no chat, tá? Estou observando o chat, estou analisando aqui o chat direitinho, tá? E aí vocês podem perguntar. Associação em paralelo. Associação em paralelo, jovens. Agora você tem capacitores à parte um do outro. Eles estão conectados à parte. Eles não estão conectados no mesmo fio. Assim como eu tinha a resistência, né, dos resistores em paralelo. Lá nos resistores em paralelo, eu tinha resistores em fios distintos, conectados em fios distintos. E eu observava o seguinte, eu observava que esses resistores, por eles, passavam diferentes correntes elétricas. É o mesmo que eu vou perceber aqui, professor? Também. A gente vai perceber exatamente isso. Aqui em cima eu tenho um potencial positivo. Aqui embaixo eu tenho um potencial negativo, por exemplo. E entre esses dois eu tenho uma diferença de potencial, jovens. Uma DDP. Meus queridos, o que vai acontecer? A corrente elétrica total do circuito, ela vai sair do polo positivo. E como esse primeiro polo é o polo positivo, a capacitância, na verdade, as placas dos capacitores serão positivas também, já que esse primeiro polo é positivo. A corrente elétrica, quando passa pelo primeiro capacitor, vai sofrer divisão. Vai sofrer divisão quando passar pelo segundo, pelo terceiro. Quantos capacitores tiverem, eu vou ter diferentes capacitâncias. E assim, jovens, eu vou perceber que essa corrente elétrica ela volta a ser total quando ela está entrando pelo polo negativo desse meu gerador. Polo negativo, lá naquele local do polo negativo, eu vou observar que as placas possuem cargas negativas. Certo? Então, você vai observar a seguinte configuração para a associação de capacitores em paralelo. Quando os capacitores estão em paralelo, placas negativas ficam conectadas em placas negativas, placas positivas vão estar conectadas a placas positivas. Eu vou observar que a placa negativa do primeiro capacitor vai estar conectada com a placa negativa do segundo capacitor. Placa positiva do primeiro capacitor
vai estar conectado com a placa positiva do segundo capacitor. E assim por diante. Quantos capacitores eu tiver, sempre o positivo de um vai estar conectado com o positivo do outro, e assim por diante. Negativo, mesma coisa. Sempre que eu tiver um capacitor em paralelo com o outro, o negativo do primeiro vai estar conectado com o negativo do segundo e assim por diante. Beleza? E outra característica é que eu vou perceber que a corrente ela se divide. Ela é total quando ela sai do gerador e vai se dividindo igualmente para cada capacitor. Até que ela volta também total e entra no gerador novamente. Beleza? Essa é a configuração dos capacitores em paralelo. Vamos observar o que se mantém constante. Nesse caso, quando eu tenho uma associação em paralelo, eu vou ter a mesma coisa lá dos resistores em paralelo. A DDP é a mesma. A DDP é a mesma. Certo? A tensão elétrica, que a gente chama de DDP, diferença de potencial, é a mesma. Se a gente voltar lá no desenho, a gente vai observar que eles estão conectados sempre, o positivo em cima e o negativo embaixo. A mesma diferença de potencial passa por eles em todos os pontos. Para o C1, para o C2, para o C3, para o CN, passa a mesma diferença de potencial, porque eles estão conectados no mesmo polo. Já na série, vou voltar aqui, se você perceber, são diferentes DDPs. Uma pequena parcela fica no C1, uma outra parcela fica no C2 e uma última parcela fica no C3. Então, você vai observar diferentes DDPs para cada capacitor. Isso em série. Em paralelo, é a mesma DDP. E qual é a maneira que eu tenho para calcular a capacitância numa associação em paralelo? Eu uso uma soma simples. A capacitância equivalente em paralelo é a soma da capacitância do primeiro capacitor mais do segundo, mais do terceiro, mais de quantos capacitores eu tiver. Te lembra o quê? Te lembra resistores em série, né? Te lembra resistores em série. Ah, professor, agora está tranquilo. É só eu lembrar o seguinte. Calcular a capacitância dos capacitores associados é o inverso da resistência, né? Quando está em paralelo nos capacitores, eu calculo com resistores em série. A mesma representação. Quando está em série nos capacitores, eu utilizo a associação em paralelo de resistores. E aí você vai invertendo, né, os cálculos. Então é da mesma forma. Júnior, deixa eu ver o chatzinho lá embaixo. Pronto, tranquilo. Jovens, então, da mesma maneira que a gente vai observar os resistores, a gente observa os capacitores, né? Porém, a única coisa que muda é só o cálculo. Nos resistores em série, a DDP era diferente, assim como aqui. Nos resistores em série, a corrente elétrica era a mesma, assim como aqui. Porém, o cálculo era diferente, né? O cálculo era uma soma simples. Aqui
É a soma dos inversos. Quando eu associava em paralelo, eu também observava lá nos resistores que a DDP era a mesma. Eu também observava que a corrente elétrica era diferente para cada resistor, assim como nos capacitores. Porém, a fórmula muda. Lá era a soma dos inversos, aqui é uma soma simples, né? Então, é o inverso do que a gente trabalhou lá nos resistores. E a associação de forma mista, professor? Continua da mesma maneira. De forma mista, você vai observar uma mistura. O teu circuito ele vai possuir associações em série juntamente com associações em paralelo. E a forma de calcular continua a mesma. Você primeiro vai simplificar o teu circuito, resolvendo as associações em paralelo, e aí depois você resolve as associações em série. Então, da mesma maneira, né? Olha aí a dica que eu trouxe. Primeiro, calcula-se a capacitância das associações em paralelo, simplificando o teu circuito. E aí, em seguida, você calcula as associações em série. Tranquilo, jovens? Então, aqui não tem segredo. Você vai ter que utilizar os teus conhecimentos lá de associações de resistores. Ah, professor, não peguei muito bem o conteúdo de associação de resistores. Pois era um conhecimento que você teria que trazer, né? Era uma habilidade que você tem que trazer. Seria esse conhecimento sobre resistores. E aí, você iria utilizar aqui, certo? Ah, professor, eu compreendi aqui, mas lá eu não compreendi. É só observar que é o inverso, tá? Só observar que é o inverso. Beleza? Vamos aplicar nas questões, que qualquer dúvida que tenha ficado na teoria, eu tenho certeza que nas questões vocês vão se dar bem. Então, a gente vai começar a nossa primeira atividade de hoje, certo? E aí a gente vai observar o seguinte. 3 capacitores A, B e C são associados em série e suas capacitâncias respectivas são 1, 2 e 3 microfarad. Ah, professor, eles estão em microfarad. Não tem problema, não mexe com isso agora. Porque como os 3 estão com a mesma unidade, não precisa você se preocupar com mudança, trabalhar ali com potência decimal. Trabalha só com o número mesmo. Ele pede para você calcular a capacitância dessa associação. Então, como eles estão em série, como é que eu utilizo o meu cálculo? 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre a capacitância do primeiro capacitor, que é o A, mais 1 sobre a capacitância do segundo capacitor, que é o B, mais 1, que é a capacitância do terceiro capacitor, que é o C. Isso. Professor, e aí como é que eu lembro que eles estão em série? É só você observar o seguinte. Capacitores em série, eles estão conectados pelo mesmo fio condutor. E aí eu vou observar exatamente isso. Olha, eu vou observar que se eu tenho uma DDP, olha aí, positivo e negativo, diferença de potencial. A minha corrente elétrica, ela sai do positivo, sentido convencional, e tenta voltar para o negativo. Eu vou observar que as plaquinhas que estão
no positivo da DDP acumulam cargas positivas no capacitor. E as plaquinhas que estão direcionadas para o negativo da DDP acumulam cargas negativas. E aí, jovens, eu consigo observar que vai ter plaquinha positiva junto com plaquinha negativa nos capacitores. Observando isso, eu posso dizer que os capacitores estão em série. Então, você fazendo essa análise, você vai conseguir resolver a questão. E interpretar, né? Aqui ele já disse que eram associadas em série. Mas, caso tenha alguma questão que não informe isso, te dê o desenho, aí você tem que fazer essa análise. Se o negativo do primeiro está conectado com o positivo do segundo, eles estão em série. E aí você utiliza essa expressãozinha aqui do lado. Certo? Geralmente, são 3 capacitores? Geralmente são 3 capacitores. Mas pode acontecer de ter 2, pode acontecer de ter 4, 5 capacitores. E aí você tem que utilizar essa expressãozinha para achar a capacitância equivalente. Vamos lá, então? Jovens, a gente vai observar o seguinte. A expressão da capacitância equivalente é essa expressãozinha aqui. Substituindo os valores, eu vou observar o seguinte. 1 sobre a capacitância equivalente será 1 sobre 1, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3. Galerinha, vamos lá. Faz o MMC. 1 sobre a capacitância equivalente será... O MMC é 6, né? O MMC é 6. Como os números não são múltiplos entre si, eu vou multiplicar eles e achar o MMC. Então, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Aí você usa a regrinha. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 vezes 1, 6. Perdão, 6 dividido por 1, 6. Vezes 1, 6. Mais 6 dividido por 2, 3. Multiplicado por 1, 3. Mais 6 dividido por 3 dá 2. Multiplicado por 1 dá 2. Continua aqui em cima. 1 sobre a capacitância equivalente é o resultado dessa soma dividido por 6, que dá 11 sobre 6. O que eu vou fazer? Eu quero achar a capacitância equivalente, né? Então, eu faço meio pelos extremos. Então, fica 11 capacitância equivalente é igual a 6 vezes 1, que dá 6. Capacitância equivalente é 6 sobre 11. E agora, galerinha, isso dá 6 sobre 11 microfarad. Porém, não tem esse gabarito, né? Não tem esse gabarito. O que eu vou fazer? Eu vou dividir 6 sobre 11 que dá uma dízima, né? 0,54 microfarad, certo? Microfarad. Porém, o microfarad é a mesma coisa que 10 elevado a menos 6.
Correto? E aí o que eu faço, jovens? Eu aumento 3 casas decimais. Quando eu faço isso, quando eu passo 3 casas decimais, a minha vírgula, eu diminuo 3 aqui no expoente. Certo? Então, o resultado é 540 vezes 10 elevado a menos 9. Confere? Só que essa potência de 10 elevado a menos 9 é a mesma coisa que o prefixo nano. Por isso que surge o gabarito da letra E, 540 nanofarad. Correto? Olha aí. Letra E é o nosso gabarito, certo, jovens? Nanofarad. Primeira questãozinha. Tranquilidade. Vi aí a participação do Alan, participação da Érica, galerinha de Baixa Grande do Ribeiro também participando. Quero a participação dos polos, tá? De todos os polos. Primeira questão, teve alguma dúvida? Conseguiram responder aí com tranquilidade? E aí, jovens? Tudo certinho? Não, né? Quem pegou a associação de resistores vai se dar super bem quando eu falo de capacitores. É só entender que o cálculo é o inverso. Tá bom? Sem dúvidas, né, Érica? Vamos para a segunda questão. Segunda questãozinha. Vai dizer o quê, professor? Aqui é a solução, tá? Lembra que todas as questões que eu trago aqui para vocês estão solucionadas, viu, gente? Estão solucionadas. Se você depois quiser entrar na plataforma do canal Educação, acessar esse material, você vai encontrar todas as resoluções. Sempre trago as resoluções para vocês, caso a gente não consiga trabalhar com todas as questões. Jorge Vitório, de Jerumenha para todo o Piauí, para todo o Brasil, está aqui com a gente também, né, meu querido? Seja bem-vindo. Vamos participar, galera, vamos participar. Próxima questão diz o seguinte: 2 capacitores cujas capacitâncias são 3 picofarad e 2 picofarad são associados em série. Determine a capacitância equivalente do conjunto. Então, galerinha, segue a mesma ideia. Pode sim. Já fez? Já fez, Alan? Paz. O Alan já está em 2050 já. Olha aí. Bora lá. Professor, se eu tenho 2 capacitores, eu uso essa regrinha, né? Vamos lá, ó. 1 sobre a capacitância equivalente é 1 sobre a capacitância do primeiro capacitor mais 1 sobre a capacitância do segundo. Professor, tem um caso especial lá nos resistores que o senhor falava o seguinte: quando eu tenho 2 resistores associados em paralelo, que o cálculo é o mesmo dos capacitores associados em série, eu poderia usar o produto pela soma. Aqui também é possível? É sim. Aqui também é possível. Certo? Por quê? Se você tentar chegar até aquela expressãozinha do produto pela soma usando essa daqui, vai dar certo. Vai dar certo. Então, você pode usar essa ou você pode usar a seguinte: capacitância equivalente é o produto C1 vezes C2
pela soma C1 mais C2. Será que dá certo? Tentem aí. Dá certo também? Dá certo? Consegue? Consegue achar o mesmo resultado? Dá o mesmo resultado, né? A gente pode fazer ou pela primeira ou pela segunda expressão. Vamos fazer pela segunda. A gente já fez a primeira questão usando a primeira expressão. Então, vamos fazer nesse caso. Capacitância equivalente é o produto pela soma. Regrinha básica só para 2 capacitores, tá? Você só pode usar produto pela soma quando eu tenho 2 capacitores em série. Ok? Galerinha, então a capacitância equivalente será 2 vezes 3 sobre 2 mais 3. 2 vezes 3 dá 6. 2 mais 3 dá 5. Então, a capacitância equivalente será a divisão de 6 sobre 5. E aí? Isso dá 1,2. Como a unidade das duas capacitâncias era picofarad, então o resultado será esse. Pico é um prefixo de 10 elevado a menos 12, tá? Para quem não lembra, picofarad representa 10 elevado a menos 12 farad, certo? Não esquecer desse detalhe. Gabarito a gente marca qual? Vamos marcar aqui a letra C, né, jovens? 1,2 picofarad. Ah, professor, é tranquilo demais. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Show de bola, jovens. Olha aí a galerinha de Jacobina participando. Parabéns. Gabaritaram letra C também, né? Então não esqueça essa informação aqui. Dois capacitores em série. Prontinho. 2 capacitores em série. Para a gente encerrar a nossa aula, olha aí a nossa resolução. Gabarito confirma com o de vocês, né? E aí a gente vai para a próxima questão que diz o seguinte. 2 capacitores cujas capacitâncias respectivas são 3 e 4 picofarad estão associados em paralelo. Olha aí, eu tenho 2 capacitores agora associados em paralelo. Determine a capacitância equivalente. Isso, exatamente. Usaram a homenagem, tá? No caso, Érica, a unidade de capacitância é só farad. O pico é um prefixo, tá? O P representa o prefixo de 10 elevado a menos 12. A unidade é só o farad. Certo? Aí você pode ter, vamos lá, as unidades principais que a gente pode achar. O mili, né?
o micro, o nano e o pico. São essas principais que podem cair. Por que, professor? Só tenho potências pequenas? Porque eu estou falando de carga. Carga é algo muito pequeno, certo? Um coulomb, por exemplo, nossa, é uma carga muito grande. Então, sempre eu vou trabalhar com valores pequenos. E aí eu tenho 10 elevado a menos 3, referente ao micro. 10 elevado a menos 6, referente, perdão, 10 a menos 3, referente ao mili. 10 a menos 6, referente ao micro. 10 a menos 9, referente ao nano. E 10 a menos 12, referente ao pico. Certo? Essas são as principais potências decimais, os principais prefixos decimais que a gente acha nessas questões de carga, certo? E aí a gente vem com a nossa questãozinha para fechar a aula de hoje, que ele pede a capacitância em paralelo. Então, essa daqui é a mais difícil da aula de hoje, né? A capacitância em paralelo será a soma das capacitâncias. Então, essa daqui é difícil demais, não sei nem se eu respondo hoje. Jovens, o primeiro capacitor vale 3. O segundo vale 4. Capacitância equivalente é 7 picofarad. Beleza? Então, nós temos aqui a letra A como gabarito. Certo, galerinha? Beleza? É só somar os dois, né, Alan? Tranquilidade. Meus jovens, vamos então ficando por aqui na aula de hoje. Quinta-feira, não perca, a gente vai fazer uma ultra, mega, hiper revisão, tá? Sobre os principais conteúdos que envolvem a eletrodinâmica. Você que quer fazer o Enem, está se preparando aí para o Enem, não pode perder a nossa aula de quinta-feira, tá bom? Forte abraço para todos que assistiram essa aula, que estavam presentes, e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau, jovens!